Eu diria que na altura, ali na altura pré-cerca, houve, e depois na altura da cerca sanitária, houve, eu diria eu, um decréscimo da população existente no concelho, da população migrante, muito clara e objetivamente. E isso, de alguma forma, eu diria que até aliviou muito as condições que existiam na altura, à época. Isso foi claro e notório. Eu sou de Santo António, vivo lá, e isso foi evidente, essa diminuição de população que estava no local, e utilizo o termo estava no local, muito objetivamente, e isso foi, criou realmente uma espécie de diluição do problema, parece-me a mim. Uma coisa importante que tem acontecido e que se mantém é uma pressão muito positiva, e eu acho que aqui tem havido, da parte das entidades, da Câmara Municipal, das diferentes entidades, nomeadamente de saúde, ACT, CEF, e até das próprias empresas, tem havido eu diria, uma parceria positiva, no sentido de mantermos uma forte pressão sobre essas condições, ou seja, tentando, de alguma forma, seja nas próprias empresas, seja nas componentes de habitação dos aglomerados urbanos, que se mantenha e isso eu acho que deveria ter acontecido há muito mais anos, quando a Câmara alertou para isso, como o Zé Alberto fez, e muito bem. Como é um processo que não pode de maneira nenhuma terminar, porque o crescimento ou o eventual crescimento da atividade agrícola ou outra no território obrigam a que as entidades façam aquilo que têm que fazer. É porque, repara, aquilo que eu acho é que as entidades passaram a fazer aquilo que era a sua obrigação regularmente fazer. E, portanto, eu diria que o Sr. Primeiro-Ministro esteve cá, fez um acordo com as empresas para as componentes de alojamento dos trabalhadores temporários, e sublinho temporários, como também fez com o município para, no âmbito da sua estratégia local de habitação, poder dar resposta aos problemas de habitação no território. Ponto. E sobre isso temos vindo a trabalhar. Houve um tempo para, na verdade, serem estabelecidas as regras pelas quais as empresas tinham que apresentar as suas propostas para a aprovação das infraestruturas amovíveis para trabalhadores temporários, e volto a dizer que são para trabalhadores temporários, que estão cá temporariamente e não permanentemente, e sobre isso iniciou-se em outubro, então foram definidos, e acho que aí também foi uma parceria muito positiva e boa entre as entidades que iriam analisar os processos por parte das empresas e as próprias empresas, para que existisse transparência, clareza e, efetivamente, pudéssemos fazer depois um trabalho positivo no sentido de dizer o que é licenciável e o que é que não é licenciável. E, portanto, esse é um processo que está agora a decorrer. No início de outubro ficou assim estabelecido. Já entraram um conjunto de projetos, de propostas de várias empresas, salvo erro, perto de 11 propostas, e, portanto, elas estão em processo de análise, contraditório, pedido de melhores, e está a correr com a forma célere, penso eu, que devia correr. Parece-me, à partida, que muitas destas iniciativas, destes projetos, vão precisar, de facto, de serem reequacionados, e eu até diria que é normal que assim seja, porque elas, quando foram feitas, foram estas que estão já no terreno, não foram pensadas numa lógica daquilo que são os instrumentos de ordenamento do território, e que agora estão sujeitas, e até inclusive não foram pensadas de acordo com aquilo que é o anexo da resolução do Conselho de Ministros, que dava diretrizes muito claras sobre quais são as áreas mínimas para cada trabalhador e que tipo de instalações é que devem ter estes alojamentos. E, portanto, agora há um processo de licenciamento, digamos assim, pelo menos agora um processo de intenção de licenciamento dessas infraestruturas, que, penso eu, pode passar por um processo mais ou menos doloroso no sentido da adaptação, porque uma coisa é clara: os instrumentos de ordenamento do território existem, são para ser respeitados, e, portanto, eu diria que aquilo que tiver que ser adaptado, ou seja, passível de adaptação, será; aquilo que não for passível de adaptação não pode existir no terreno.